Olá pessoal, eu sou o Marcelo, especialista de produtos da Altus. A partir de hoje a gente vai começar a fazer uma série de vídeos em parceria com a WR Kits sobre as principais funcionalidades do CLP da série Nexto Express. Para começar, vou mostrar alguns recursos tanto de software quanto de hardware do nosso CLP. Fica aqui com a gente que a gente vai falar um pouquinho mais sobre o CLP Nexto Express. E já aproveita para deixar o seu like e se inscrever no canal, assim você vai receber mais conteúdo sobre tecnologia e automação. Bom pessoal, esse aqui é o Nexto Express, é o hardware do Nexto Express, especificamente esse é o modelo XP340, mas a gente também tem o XP300, o XP315 e o XP325. Como vocês podem ver, ele é um CLP bastante compacto, certo? Ele tem na parte de trás aqui uma conexão através de trilho DIN, então a fixação dele no painel se torna bastante facilitada. Na parte da frente nós temos as conexões com I/Os. Em cima eu tenho a alimentação 24 VDC. Eu tenho os pontos de entradas digitais, são 16 entradas digitais, todas elas com conectores extraíveis. Aqui em cima eu também tenho as entradas analógicas, que podem ser entradas de tensão ou corrente, e podem ser também entradas para medir resistência, um PTC ou mesmo uma régua potenciométrica, eu posso estar fazendo a leitura através dessas entradas. Na parte de baixo nós temos os bornes de saídas, eu tenho as saídas digitais e eu tenho também as saídas analógicas. Saídas analógicas essas que podem ser tanto de 0 a 10 volts, 0 a 20 mA. Nessa parte aqui nós encontramos algumas portas de comunicação. E esse é um grande destaque do CLP da série Nexto Express. Ele tem uma série de portas de comunicação que permitem a comunicação, por exemplo, através da porta Ethernet com o protocolo Modbus RTU, permite através da porta USB a comunicação utilizando um dongle Wi-Fi, ou seja, uma comunicação sem fio, ou mesmo um 3G, 4G, através de uma infraestrutura de dados de telefonia. Eu tenho também uma porta CAN, que permite a comunicação, entre outros, com o protocolo CAN-Open, e eu também tenho uma porta RS485, que permite a comunicação em protocolo serial, como o Modbus RTU. Eu também tenho alguns LEDs indicativos, que vão definir, por exemplo, nas entradas digitais, quais entradas estão acionadas, nas saídas digitais, quais as saídas que estão acionadas, e eu também tenho LEDs indicativos com relação à comunicação. Então, o estabelecimento de comunicação, né, faz com que eu consiga enxergar através dos LEDs que ela foi bem sucedida. Além disso, um LED de power, né, um LED que indica que o equipamento está energizado, e também um LED DG que indica alguns diagnósticos do sistema. Bom, agora a gente vai falar um pouco mais sobre os recursos embarcados nesse produto. Esse CLP se destaca por ser extremamente alinhado aos conceitos da indústria 4.0, principalmente com relação à conectividade. Como eu mostrei antes, ele tem várias portas de comunicação, porta Ethernet, porta CAN-Open. Isso faz com que eu consiga comunicar, por exemplo, via Ethernet, através de um protocolo OPC-UA, né, que é bastante aderente aí, aos sistemas em nuvem, por exemplo. O próprio MQTT, que permite também a comunicação em nuvem com vários sistemas hoje bastante alinhados à indústria 4.0. Um grande diferencial desse equipamento também é que a programação dele é totalmente baseada na norma IEC 6131, e isso faz com que eu tenha várias facilidades no sentido de que essa norma ela padroniza as linguagens e facilita principalmente o profissional que já programa e já conhece essa norma a estar utilizando o nosso equipamento. Ele também tem um recurso muito interessante, que é o suporte à comunicação com o banco de dados, MS SQL da Microsoft. Falando mais especificamente dos protocolos, da questão da conectividade, esse CLP, além do MQTT, além do próprio OPC, OPC-UA e OPC-DA, ele também comunica através dos protocolos Modbus, Modbus TCP, Modbus RTU. O CAN-Open, que é um protocolo muito utilizado, principalmente em sistemas onde eu tenho uma exigência de alta velocidade na comunicação, portanto a porta CAN me possibilita isso.
Modbus, então, é um protocolo bastante utilizado, bastante difundido, tanto o Modbus TCP, que é sobre uma rede Ethernet, quanto o Modbus RTU, que é o Modbus serial, que no caso aqui é através da 485. Com relação à programação, eu já falei que esse software ele é totalmente baseado na 61131, portanto, existem parâmetros que são normatizados e que facilitam muito a vida do programador. Outro destaque interessante desse produto, né, é que a programação dele, além de ser totalmente alinhada à norma, é feita através da plataforma CodeSys, que é um sistema bastante difundido hoje em dia. Vários fabricantes de CLPs já utilizam essa plataforma e nos permite aí uma versatilidade bem interessante na hora de realizar a programação. Esse produto, apesar de ser um CLP compacto, de pequeno porte, ele é escalável, ou seja, eu consigo de certa forma ampliar a quantidade de entradas e saídas. Ao todo esse CLP tem até 43 pontos de I/Os, né, numa configuração tradicional, mas eu posso expandir isso, por exemplo, utilizando uma remota. Eu vou pegar um próprio XP, seja ele 300, 325, e transformá-lo numa remota de I/Os através da porta CanOpen. E com isso eu consigo, né, implementar na minha solução uma quantidade até maior de pontos de entradas e saídas que originalmente eu não teria se eu não lançasse mão dessas remotas. Ainda sobre o software de programação, ele tem alguns recursos que são bem interessantes. Eu tenho também a possibilidade de fazer alteração online de algumas partes desse meu programa, em casos onde eu já estou com a minha máquina rodando, né, e eu preciso fazer alguma alteração, mas não necessariamente tendo que parar o CLP, eu posso fazer a alteração desse ponto, adicionar um contato, adicionar uma lógica, sem que o CLP pare e, consequentemente, o meu sistema todo pare de funcionar. Então, nesse sentido, a alteração online é muito interessante. Bom, especificamente sobre a porta USB, que é um grande diferencial desse produto, eu consigo nesse equipamento conectar, por exemplo, um chip Wi-Fi, que permite eu fazer uma comunicação via Ethernet, porém numa rede sem fio. Portanto, todos aqueles recursos que eu tenho numa rede Ethernet tradicional, eu posso ter com esse equipamento numa rede Wi-Fi. Eu posso fazer essa conexão de forma remota em algum ponto da minha empresa que porventura não chegue um cabo de Ethernet. Outra questão interessante é que eu posso nessa porta USB conectar um chip 3G, 4G. Eu faço a inserção desse chip e configuro, né, juntamente com um plano de dados aí de alguma operadora. Eu consigo com isso fazer com que esse CLP se conecte à rede, portanto consiga trocar dados com os sistemas, independente do lugar onde eu estou, desde que eu tenha uma rede de dados disponível. Muitas vezes em aplicações onde o CLP fica muito distante ou fica em unidades onde a internet não é tão, o acesso à internet não é tão fácil, mas eu tenho uma rede de dados móveis, eu consigo fazer essa conexão facilmente, né? Outro diferencial bem interessante desse produto é a possibilidade de incorporar no equipamento um web server. Especificamente no modelo 340, eu consigo criar uma página web, né? E essa página web eu consigo mostrar através de um browser, desde que eu tenha acesso via rede a esse equipamento. A criação dessa página, os gráficos, as variáveis, ela é toda feita através do próprio Master Tool, portanto eu não preciso ter um outro software para desenvolver isso. Eu crio a minha página, eu crio a minha interface com os dados que eu quero mostrar, e de onde eu estiver, desde que esse equipamento esteja conectado na mesma rede ou que tenha uma infraestrutura que faça com que eu possa me conectar a esse equipamento via rede. Então, para pequenas aplicações de supervisão, eu consigo fazer essa monitoração de forma bastante fácil e intuitiva. Pessoal, outro detalhe que eu esqueci de falar antes é com relação ao conformal coating, que é a tropicalização das nossas placas, porque em alguns ambientes industriais, a própria atmosfera, o ambiente, ele é bastante agressivo, seja por causa da maresia, seja por causa de algum componente químico que possa corroer a placa. Então, todos os nossos equipamentos, todas as placas dos controladores da série Nexo, eles são tropicalizados, é passado uma camada, né, de um material que protege essa placa justamente contra essas intempéries. Maresia, produtos químicos, a própria umidade, isso pode estar prejudicando bastante a placa, portanto, com isso, a vida útil do equipamento acaba melhorando consideravelmente. Bom, pessoal, por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.